sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo dia da nossa semana, O Poder da Oração. Esse podcast, o Elas e Eu, nós estamos com uma nova roupagem. Para você que não sabe, já existia o Elas e Eu, mas de uma forma diferente que nós começamos. Eu comecei com minhas filhas, mas se você quiser conhecer, fica aqui o convite, está lá no Instagram, ou melhor, está lá no nosso canal da Igreja PIB Norte ou Margarete Biasi, tá bom? E agora... eu quero te pedir, não saia, fique até o final, você será muito abençoada. Hoje nós vamos falar, claro, do nosso tema dessa semana, o poder da oração, uma história fantástica de uma mulher que conhece esse poder, que viveu esse poder, que sabe de onde vem esse poder. É uma mulher que eu conheço, uma grande amiga minha, eu respeito muito, tenho grande admiração pela profissional que ela é, pela mãe que ela é, pela serva de Deus que ela é. Então, eu quero apresentar para vocês a Jaqueline. Seja muito bem-vinda, Jaque, é assim que nós a chamamos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, e Margarete. Compartilhe com a gente a sua história, uma história real, que Deus fez um rebuliço, gente, e formou essa mulher com esse caráter. Porque, claro, nós precisamos permitir que Deus age em nossas vidas, claro, e foi assim que aconteceu na vida dela. Então, fica com a gente. Você vai amar este conteúdo, essa história. Conta pra gente, Jaque, se apresenta. Bom, meninas, meu nome é Jaqueline, tenho 41 anos, sou casada, tenho 2 filhos, e a minha história aqui com a PIB Norte começou quando eu tinha 14 anos de idade. Então, eu cheguei aqui na adolescência e o Senhor... A gente era adolescente. A gente tá junto já há um tempo, né, Jaque? A gente tem história. Temos uma história bem bonita, né? E quando eu cheguei nessa igreja, eu fui apresentada a Cristo e aí o meu caráter foi começando a ser moldado a partir daí, né? O Senhor foi me ensinando, me educando. Foi na igreja que eu conheci o meu esposo. Então, assim, vale a pena você frequentar uma igreja, porque o Senhor, Ele sonha coisas maiores para nós, né? E é interessante você falar de igreja num tempo como esse, onde as pessoas migram de igreja para igreja, mas o mais interessante, o mais importante é que você fique em uma igreja, que você desenvolva os seus dons lá, que você deixe o Senhor forjar o seu caráter, porque foi assim com a Jaque, foi assim comigo. Você precisa ter raízes em uma igreja, porque quando você mais precisar, né, Jaque? Exato. Você pode contar com a igreja, com as orações dela. Exatamente. E eu casei nesta igreja, né? Como eu disse, eu encontrei meu esposo aqui. Acho que o melhor lugar para se encontrar um esposo é dentro da igreja. Então... Você sabe que uma vez, você falando isso, eu me lembrei, eu tive um professor, que ele era professor de educação física quando eu fazia letras, mas ele dava aula para nós ali, explicando essa parte de movimentos. E ele falou, gente, do nada, você quer encontrar um bom esposo, um bom marido? Não é em qualquer lugar que você vai encontrar. Verdade. Se você quer encontrar alguém com princípios e valores como o seu, busque nos espaços, nos ambientes que você frequenta. E é verdade, porque se eu quero encontrar alguém que sirva a Deus, provavelmente ali é o local para encontrar. Mas Deus tem os seus planos. Amém. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez comigo, né, nessa trajetória. Bom, enfim, aí eu casei. Tive 2 filhos lindos, né? A Lara, hoje está com 14 anos, o Lucas, que está com 7 anos. Mas eu tive um momento nessa história que havia a necessidade, né, de uma transformação, de um conserto de algumas coisas que eu vivi lá na infância, né? Quando isso aconteceu, eu já era formada, eu sou enfermeira, né? Eu sou funcionária pública, eu trabalho já há mais de 10 anos para o município de São José do Rio Preto. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu já não queria mais participar das reuniões familiares, né? Eu comecei a perceber que a minha produtividade no trabalho já não estava tão bem como era antes. Eu queria só ficar em casa, não queria sair de casa. Eu comecei a perceber que algo havia mudado ali. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Você disse que algo começou a mudar na sua rotina como pessoa. É isso. A sua disposição. A minha disposição, exatamente.
E aí, assim, eu entrei na prefeitura, logo em seguida, assim, foi muito rápido, né? Eu já me tornei gerente de uma das unidades de saúde aqui do município. Enfim, e isso tudo foi me trazendo, né, bastante responsabilidade com o trabalho. E um certo dia eu estava trabalhando e eu comecei a sentir uma dor abdominal muito forte. E aí eu percebi meu abdômen mais inchado e eu comecei a falar. A minha fala saía meio embolada, né? Eu falei, gente, alguma coisa tá errada, eu preciso procurar ajuda médica, né? E aí eu comecei a buscar tratamento médico para saber o que estava acontecendo comigo. O que está acontecendo, né? Por que esse abdômen inchado? Por que essa fala assim? Por que esse desânimo? Por que essa falta de vontade de fazer as coisas? Então, como eu trabalho na área da saúde, eu tive muita ajuda dos meus colegas profissionais na época. Então, assim, eu passei até por internação hospitalar, fiz vários exames, foi assim, eu queria encontrar a causa do problema. Já que estou aqui lembrando, em uma das suas internações, eu estive com você. Sim. Eu me lembro que o quanto você ficou debilitada, mas algo sempre me chama a atenção, você nunca deixou de buscar a Deus, muito pelo contrário, a gente precisa aproveitar esses ganchos e ver que são nos momentos mais difíceis que a gente pode desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Amém. Enquanto você estava internada, eu me lembro que nós oramos umas 3 vezes, Sim. naquele período que eu estive. Ou seja, Deus, ele permite muitas coisas nas nossas vidas e esses problemas nos levam até Deus. Então nós temos um Deus de propósito. Nós temos um Deus de relacionamento. Nós temos um Deus que não faz nada por fazer. Esse Deus, a Bíblia diz em Romanos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito dele. E nós vemos que neste período você ficou mais sensível à voz de Deus. Não só você. Isso eu posso falar porque eu assisti, mas toda a sua família buscou com mais intensidade ao Senhor. Amém. E foi isso. Bom, essa situação de saúde, como, né, preocupa toda a família, né? Então, realmente, nesses momentos de dificuldades, e como a Margarete disse, a gente busca mais ao Senhor, né? Então, eu passei por esse processo todo, né, de tentar encontrar o meu problema de saúde. É interessante a gente ressaltar esse período de buscar mais ao Senhor, porque lembrando que ela já servia ao Senhor, exatamente. Claro que a gente pode até se lamentar, até existe o livro de lamentações, Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Eu sempre te servir, mas assim como Abacuque também se lamenta. No final, no capítulo 3, ele diz assim, ó, eu me posicionarei. Amém. Nós precisamos nos posicionarmos. No momento da adversidade, eu não posso deixar de falar que a história da Jaque, gente, é o meu 3º livro. Está neste livro, Quando a Enfermidade Bate à Sua Porta, eu acompanhei essa enfermidade. Posso te dizer com detalhes o que aconteceu. E se você quiser este livro, essa edição, né, Jaque, está lá no meu direct do Instagram, tá? E por que eu coloquei neste livro? Porque é uma história que nós vimos o poder da oração de uma forma tão intensa, que eu falei, não, gente, alguém precisa registrar isso. Aleluia. Amém. Bom, aí eu não encontrei nada físico, né? Nada físico, e aí começaram a sugerir que seria algo emocional. E aí eu não aceitava que eu estava doente emocionalmente, né? Eu passei por aquele processo de negação, né? A gente passa por aquele processo até entender. Só que aí, a partir desse momento, eu comecei a entender melhor o meu problema de saúde e que eu precisava realmente buscar tanto ajuda médica, ajuda com psicólogo, como ajuda dos nossos irmãos. Foi bom você falar sobre ajuda médica, ajuda com psicólogo, e muitas vezes, em algumas igrejas, em algumas denominações, existe um preconceito sobre buscar um psicólogo, exatamente, sobre buscar uma ajuda médica. Você disse, eu não queria aceitar que eu tinha um problema emocional. Gente, não é problema nenhum, né, Jaque? Hoje você entende isso. Não é falta de fé, não é falta de Deus, a gente ter um problema emocional. Nós vemos Ana, quando Eucana, o marido dela, diz para ela, Ana, por que você só chora, não come? Nós vemos um estado ali meio que depressivo. Nós vemos Elias, quando ele vai para a caverna, e a Bíblia diz que um anjo vai até lá, leva comida para Davi, pede para ele se levantar, ele come, deita novamente, ou seja, problema emocional, o cansaço emocional, faz parte do ser humano. É verdade. Mas nenhum desses que eu disse agora, personagens bíblicos, eles ficaram quietos.
Eles se posicionaram em Deus. Exatamente. Então, Jaque, assim como você saiu desse estado emocional ruim, a gente pode dizer para essas mulheres que nos assistem, é possível sair sim do seu estado emocional de depressão, um estado de estafa, de cansaço, porque nós vemos quantas pessoas saíram e a Jaque é prova disso. Então, se você que nos assiste está passando por um problema, de uma estafa emocional, de um problema emocional em si, como se fosse uma depressão, uma síndrome do pânico, ou seja, tudo aquilo que leva o emocional a ficar doente, não é falta de Deus. Mas você pode colocar as suas aflições aos pés do Senhor e busque sim ajuda médica, como a Jaque disse que buscou, né, Jaque? Busque ajuda médica, busque psiquiatra, psicólogo. Nós sabemos que Lucas era médico, andava com Jesus e ele não tinha problema nenhum com os médicos e continua não tendo. Bom, e aí, gente, os médicos fizeram parte deles, né? Os psicólogos também fizeram a sua função, mas o nosso Deus, ele é tremendo. Porque assim como um processo de adoecimento emocional, né, para você se tornar assim, uma pessoa mais depressiva, mais ansiosa, é porque você passou por alguns processos que te causou dores, que te causou feridas, medos, vergonha. Então, é um processo até você chegar àquele ponto ruim. E para você fazer o retrocesso de tudo isso, também é um processo. Então, assim, Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma sobrenatural. E como Ele usou essa igreja, como Ele usou a vida do pastor Márcio, a vida da Margarete, a vida de cada irmão que orou por mim, a vida de cada irmão que se colocou no altar do Senhor para trazer uma palavra, porque foi de palavra em palavra, de oração em oração, que o Senhor foi transformando todas as situações que me deixou chegar nesse ponto. A gente observou e a gente observa que foi uma cura progressiva. Progressiva, exatamente. Então, cada palavra que ia sendo declarada, né, eu ia me alimentando daquilo, ia pedindo para Deus entender melhor por que eu estava daquela forma. Agora, eu sei que você deve estar, assim, esperando muito qual é de fato o problema, porque não falou ainda. Verdade. Tudo começou, gente, na infância. Na infância. Eu tenho um professor que ele fala que nós somos o retrato do que nós vivemos na infância. Mas a gente não precisa continuar sendo, porque a gente tem um Deus, um Jesus que muda todas as coisas. E no meu trecho do livro, eu só vou ler um trecho para você, que a Jaque me contou a história, claro, e eu vou reproduzir. Começou assim: eu não gostava das brincadeiras. Era assim que ele falava. Era assim que ele chamava aqueles momentos sempre que acontecia algo entre nós. E sempre aconteciam quando não havia ninguém em casa. Nós estamos falando agora de um abuso infantil. E a gente sabe que isso mexe muito com a criança. Eu já estudei a respeito por conta da minha área, psicopedagogia, e agora no mestrado. A gente sabe que isso acarreta consequências consideráveis, terríveis, que a gente não pode passar, simplesmente falar, não vou falar sobre isso, vou deixar passar, mas precisa ser tratado. Mas olha que interessante, a Jaque teve um tratamento dentro da igreja. Escuta o que ela vai te falar. Eu posso te falar uma coisa, é o tratamento mais eficaz que existe. Porque o nosso Deus, ele age de forma sobrenatural. Então, assim, enquanto eu fingia, né, enquanto eu tentava esquecer esses problemas, eu tentava viver como se esses problemas não tivessem acontecido, nada acontecia, né, eu não conseguia melhorar. A partir do momento que eu comecei a colocar isso aos pés do Senhor, aos pés da cruz, pedindo, Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, tira tudo aquilo que se tornou um reflexo dessa violência, né, que existiu na minha infância. Eu fui colocando tudo aos pés do Senhor. E tudo que isso acarretou. Porque, assim, trouxe, assim, um sentimento de baixa autoestima. Trouxe várias consequências que veio me atrapalhar na minha vida adulta. A gente sabe que um passado mal resolvido é um presente doente. E muitas vezes esse presente doente, ele chega já no casamento. E nós precisamos de resolver essa situação de uma maneira que ninguém pague ao nosso redor. Tem pessoas que não precisam pagar por um erro de alguém que cometeu lá atrás. Exato.
E a Jaque falou que Deus deu um marido dela para ela abençoado, porque quando ela mais precisou, ele entendeu. E tem uma parte da sua história que você acabou de falar, que eu quero ler, que está escrito assim, ó, o que eu não imaginava é que as marcas desses abusos ficariam ocultas em mim e que um dia surgiriam mais cedo ou mais tarde. E você acabou de me dizer, surgiu. Surge porque eu entendo que Deus quer nos curar de forma completa. E se não surgir, se não vir à tona, se a gente não olhar para o problema, não se posicionar, né, que foi o que a gente começou a falar, em relação ao problema, nada vai acontecer. Você vai viver dia após dia de uma forma corrida, sem pensar, sem analisar, sem se autoavaliar, né, sem colocar as coisas na presença de Deus para que ocorra transformação. Você vai se acostumando com o problema. E Deus não quer que a gente se acostume com o problema. É isso mesmo, até porque ela está falando algo muito importante, porque na oração do Pai Nosso diz assim na terra como no céu. O Senhor quer nos dar uma vida plena, aqui na terra. Porque senão o que levaria as pessoas a irem para Cristo através das nossas vidas? Se nós temos uma vida só de tristeza, ela não queria ser uma meia mãe, uma meia esposa, uma meia serva, porque ela não conseguia oferecer 100%. E é aí que tudo começa a chamar a atenção. E ela fala que a busca dela continuou em uma busca constante e desenfreada. Por quê? Porque ela queria saber o que estava acontecendo. Exato. Essa foi uma das minhas declarações, né? Eu me sentia uma pessoa pela metade. Eu não me sentia completa. E eu questionava Deus. Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto tão pela metade, tão inferior? E o Senhor, não é isso que a tua palavra diz que o Senhor quer para nós. Exatamente. Então, o Senhor me ajude a vencer essa situação. Me ajude a dar o próximo passo. Me ajude a trazer a minha cura. E aí, num momento assim de muita fragilidade minha, o Senhor me deu uma promessa, né? O Senhor me deu uma promessa. Eu estava deitada na minha cama, meu marido já estava dormindo, e eu comecei a chorar, comecei a clamar a Deus exatamente nesse sentido, né? Falei, Deus, eu preciso mudar essa história. Não foi isso que o Senhor desejou para mim. Não é isso que a tua palavra diz a respeito de nós. Então, eu preciso fazer algo. Aí o Senhor, como numa voz audível, assim, eu escutei a voz dele e eu senti o abraço dele naquela noite. Ele me abraçou e disse assim, eu entregarei a você coisas grandes. Eu ainda não sei, tá, gente? Eu acho que tá começando. É igual quando ele falou pra Abraão, sai da tua terra, pra onde eu vou? Não sei. Isso já faz já faz alguns anos, né, que Deus me fez essa promessa. E toda vez que eu me sinto assim um pouco mais entristecida ou abalada com alguma coisa, eu lembro dessa promessa, eu me agarro nela, falei, Senhor, eu entendo que o Senhor tem coisas ainda muito especiais pra mim aqui e que eu ainda vou viver muitas coisas na tua presença. E você levou a sério essa promessa? Levei a sério. Gente, tanto que eu coloquei no meu livro que ela diz assim, ó, certa noite, já em meu quarto, depois de chorar angustiosamente, eu clamei a Deus que me ajudasse a sair daquele nevoeiro sombrio. Claro que ela disse que toda a família estava dormindo e era apenas somente Deus e eu. Olha, gente, que declaração fantástica. Ou seja, é este momento a sós com o Senhor que algo sobrenatural aconteceu. E foi o que você falou. Existem muitas coisas que o Senhor permite em nossas vidas, mas no meio dessa situação, é interessante que a Bíblia diz assim, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. E aí outro dia eu comecei a pensar sobre esse versículo, quando que ele vai começar a mostrar-se forte? No momento da angústia, no momento da aflição. Porque não é quando você fala assim, nossa, acabou o controle a bateria do meu controle. Ele não vai se mostrar forte ali por uma coisa tão irrelevante, mas ele se mostra forte quando a gente mais precisa da força dele. É interessante a gente ressaltar que quando a gente precisa de misericórdia, o Senhor se mostra misericordioso. Quando nós precisamos de paz, aquela mulher do fluxo de sangue, vai em paz. Aquela mulher precisava de paz. Então, quando eu preciso de misericórdia, ele é misericordioso. Quando eu preciso de paz, ele nos dá a paz. E agora, ela precisava de força. E ele
se mostrou forte naquele momento. E como é que foi a sua cura? Você fala das orações, você fala na sua história, no seu testemunho, nas suas mensagens sobre as orações, que você ouviu também, não só orações dos irmãos de uma igreja, como que é isso? É importante a igreja, Jaque? Fala para as pessoas. Nossa, é muito importante, porque assim, eu trabalho na área da saúde, gente, e eu trabalhei um período na saúde mental aqui do município. Então, assim, eu vivenciei, né, histórias muito complicadas de pessoas que, às vezes, buscaram completar esse vazio que elas sentiam em outras coisas que não foram Deus, que não foi Deus, né? Entendi. E aí, quando a gente busca algo para completar o nosso coração que não está em Deus, só traz mais destruição, mais prisão, exatamente, mais dependência daquilo, isso, né? A pessoa fica mais presa a situações que o diabo tenta colocar mesmo, porque a função do diabo é matar, roubar e destruir. Então ele faz isso, né, o tempo todo, mas quando a gente se posiciona em Deus, quando a gente se posiciona em Deus, quando a gente busca em oração, quando a gente busca na palavra, que essa palavra é transformadora, quando a gente se une a pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo Sim. objetivo em Deus, porque como a Margarete disse, tudo que é ligado na terra é ligado no céu também. Então essas orações, gente, elas são transformadoras. São agentes e é uma de coisa tão transformação. interessante, porque assim como essa mesinha, eu falei isso no nosso episódio de ontem, quando eu falei com a Ludmila, que a igreja, ela, quando a gente mais precisa, ela é um suporte que vai nos sustentar, assim como a gente já sustentou outros. E neste momento, a igreja, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu lembro do rodízio que tinha de oração por você. Eu lembro dos momentos que a igreja, de fato, chorou por você, porque a gente não sabia no que ia dar aquilo. Será que ela vai ficar com aquela fala distorcida? Gente, você não tem noção de como ficava a fala dela. Parecia que estava falando do outro idioma. Parecia que eu falava espanhol, né? Então, era uma coisa assim, quando a gente fala, a gente muitas vezes não consegue expressar a intensidade do problema, mas ela tinha sensações de desmaio, né, Jaque? Sim, sim. E Era muitas bem vezes ela complicado. fez algumas coisas que ela teve um apagão, que ela não lembra o que ela fez. Então, a gente começou falando de todo esse problema emocional, mas a causa começou lá atrás com abuso sexual infantil. E a gente observou em toda essa história que ela não queria fazer a ligação entre o problema atual e algo do passado, mas o próprio Espírito Santo trouxe para ela essa verdade que precisava ser tratada, como ela já falou. E o que é interessante é que esse tratamento aconteceu dentro da igreja, claro que ela fez também junto, foi na verdade uma força-tarefa, né, Jaque? Sim. Onde teve tratamentos médicos, houveram tratamentos médicos, espiritual, tomou medicação, mas o ápice da coisa aconteceu dentro de uma igreja. Existe uma parte dessa história que ela disse que o Senhor trocou o nome dela. Trocou Como que meu é nome. isso? Trocar o nome, acho que quando a gente vê, né, todas as histórias que Deus troca o nome de alguém na Bíblia, né, é aquele momento da virada de chave, né? Aquele momento assim, não, pôs um ponto final e daqui a gente começa uma nova história, né? E aí, no meu testemunho, eu demorei para testemunhar. Eu lembro que eu demorei para testemunhar. Falei, Deus, eu sei que o Senhor está trazendo a minha cura, mas a hora que eu for testemunhar, eu tenho que ter isso na minha mente, exatamente todo o processo que o Senhor está fazendo, porque muitas coisas eu ainda não entendo, mas o Senhor está trazendo à tona todas as coisas que eu preciso colocar na tua presença. Então, assim, como eu me senti uma pessoa assim, de baixa autoestima, né, de uma pessoa que não tinha tanto valor diante da sociedade, eu sempre tive esse medo de falar em público. Na verdade, várias todas essas situações, esses traços, são reflexos do que ela viveu, desse e aí, abuso. Eu tive que entender que tudo isso veio desse abuso, para Deus poder tratar de forma realmente clara para mim, né? E o Espírito Santo foi trazendo tudo isso, foi trazendo essa clareza. Então, assim, um dos textos bíblicos que Deus colocou aqui nesse processo todo, tá lá em Deuteronômio, vou ler aqui para vocês, 28:13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Por quê? Por muito tempo eu me senti a cauda, né? Me senti inferior, mas não era isso que o Senhor planejou para mim.
Então ele deixou bem claro que o pensamento que ele tinha a meu respeito era muito maior. Era muito maior do que aquilo que a minha limitação entendia, né? Então e aí continua assim, ó. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Então isso aqui é a palavra de Deus. Então eu tenho que trazer essa palavra de Deus como uma verdade. Então, mas assim, para que essa verdade se cumpra, a gente tem que ter uma busca. Até porque a gente acabou de ouvir dessa leitura que se o meu povo, então me obedecer, existe uma promessa para obediência de cura. Exato. Quando a gente vê os leprosos, que Jesus podia ter curado eles ali, gente, imediatamente, como ele fez várias vezes, mas ele quis ensinar o poder da obediência. Ele falou, vão se apresentar aos sacerdotes, ou seja, há uma liderança, há alguém que eu confio. Então, não é bom, não é saudável a gente desmerecer ou desqualificar a liderança, a não ser que essa liderança não esteja de acordo com a palavra de Deus, mas ainda assim nós devemos o nosso respeito, e a obediência, ela tem um mistério, né, que é a cura. Como a Jaque acabou de ler em Crônicas, Deuteronômio, né, você acabou de ler, Deuteronômio 28. Que a cura, muitas vezes, ela está vinculada à nossa obediência. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes, né, já que as pessoas estão se perguntando na sua casa, ou nos ouvindo, mas eu tenho clamado e não tem acontecido. Claro que o Senhor não nos trata segundo as nossas obras, mas segundo a sua infinita misericórdia, mas Ele espera de nós a obediência. Exato. E o que você pode fazer hoje, né? Faça, obedeça, seja fiel à sua igreja, seja fiel aos seus líderes. E toda promessa da palavra de Deus, ela vem condicionada a um posicionamento, né, de obediência, de renúncia, né, de seguir a Deus verdadeiramente, de olhar para a palavra dele, de olhar para tudo aquilo que ele já fez por nós, né, de ter um coração grato, né, de não ter rebeldia, de ter um coração manso, enfim. Várias coisas o Senhor foi tratando na minha vida. Várias coisas eu precisei perdoar, várias coisas eu precisei permitir. Mesmo, né? A autocrítica, eu tinha uma autocrítica muito assim, forte sobre mim, né? Também tudo reflexo desse passado. E que Deus precisou tratar, precisou mudar, precisou transformar. Sim. Porque Ele queria me colocar em algo diferente, em momentos diferentes da minha vida. Queria que eu prosseguisse, mas para eu prosseguir, havia a necessidade dessa transformação, dessas coisas que ficaram, né? E a gente percebe a cura na sua vida, porque você fala isso hoje de uma forma mais tranquila. Sim. Você fala de uma forma, olha, faço o que eu fiz, porque deu certo. E a razão desse podcast é essa, que você veja histórias reais e o que elas fizeram com as suas vidas, que elas chegaram, até porque a Bíblia diz que eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejardes. O Senhor quer nos dar o fim que nós queremos, sim, mas para isso existe um processo, porque Ele, Deus, não abre mão daquilo que Ele mesmo escreveu. Então, se muitas vezes a gente não está de acordo, né, Jaque, com a palavra de Deus, a palavra de Deus foi feita para estar em nosso favor e não contra nós. Por isso, é muito importante que eu siga os passos dessa palavra e deixe, de uma forma assim, o Senhor trabalhar nas nossas vidas, que foi o que a Jaque permitiu. E a gente viu a cura sendo de uma forma progressiva. Mas existe um texto que você falou para mim, que gosta muito, que está em Salmos 107:20, que diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou da morte, ou melhor, e os livrou do que era mortal. Como é que é? A sua cura foi progressiva? Foi progressiva. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Teve um momento, né, que fala aqui, né, e os livrou da morte. Bom, nunca houve né, na minha mente ou no meu coração a questão do suicídio, tá, gente? Nunca pensei sobre isso. Mas houve momentos de eu desejar estar com Deus. Eu falava, Deus, minha vida acho que não tem mais o porquê, não tem mais sentido. Eu cheguei num ponto de pensar dessa forma. E ainda bem, né, que Deus é tão misericordioso que não escuta essas coisas.
Ai, eu agradeço a ele todo o tempo. Falei, Eu imagino. eu devia estar muito ruim pra falar um negócio Ele até desse. escuta, mas ele repete uma frase que ele já falou lá na cruz. Pai, perdoa, não sabe o que Não fala. sabe o que tá falando. Exatamente. E eu amo tanto esse Deus, porque até nessas fragilidades nossas, né? Depois ele mostra pra gente, olha, menina, o que você tava falando lá tem sentido. Eu tinha mais planos pra você, gente. Tem outras coisas pra você, tenho vida pra você. Aí hoje eu olho pra minha família, eu falo, meu Deus, eu sou tão grata pelos filhos que o Senhor me deu, pelo meu casamento, pela minha família, porque eu vejo a minha família como um milagre na minha vida. Eu poderia ter traçado outros planos, né? Eu poderia ter, eu fui abusada sexualmente, enfim, podia ter seguido o caminho das drogas, podia ter seguido o caminho da prostituição, podia ter seguido outros caminhos que o diabo deixa largo pra gente. Claro. Mas o Senhor cuidou de mim. E esse cuidado de Deus, ele para mim é sobrenatural. Esse cuidado de Deus de me dar a chance, a oportunidade de fazer parte de uma igreja, de fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte de uma família. Jaque, e me diz uma coisa, é o que fez a diferença. Você consegue ver o que aconteceu em você como um ministério para tratar mulheres Sim. que passaram por isso? Sim. Porque a Bíblia diz que na mesma consolação que nós consolamos é que seremos consolados. Sim. E muitas vezes na nossa dor, nem sempre é só na dor, mas em alguns casos, na nossa dor surge um ministério fortíssimo. Mas eu quero ler, já para indo para o final desse nosso episódio de hoje, eu falei para você ficar até o final, que realmente seria bênção e está sendo bênção. Eu quero ler um trecho que eu coloquei na história da Jaque, que é assim: carrego em meu coração o profundo desejo de viver a cada dia, que foi o que ela declarou aqui. Cada momento, a vontade daquele que me fez renascer. Hoje ela é uma nova pessoa, a Jaque. Daquele que se levantou em meu favor. Deixo aqui o meu singelo carinho a Jesus Cristo, que morreu por mim e me permitiu entrar e fazer parte da sua família. Por isso eu quero te pedir, Jaque, o que você deixaria de conselho para as mulheres que estão nos assistindo agora, para ela que talvez tenha tido um abuso sexual infantil, ou para aquela mulher que se sente, como você declarou, feia, incapaz, impotente, que talvez se sinta meia mãe, meia profissional, meia esposa. Dá um conselho para essa mulher, porque você conseguiu dar um salto na história através de Cristo Jesus. Conta para elas. Então, para você, mulher, que passou, né, por uma situação parecida com a minha, né, que te deixou marcas, te deixou feridas, confie nesse Deus. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que criou os céus e a terra. Ele é um Deus que abriu o mar vermelho. Ele é um Deus que o mesmo poder que sempre operou em toda a humanidade, ele quer operar em você também. Então, ele quer te tratar. Ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem coisas a seu respeito muito melhores, muito além daquilo que você pode imaginar. E assim como ele me curou, assim como ele me transformou, assim como ele me tirou daquela situação de desejo de morte, e hoje eu tenho um desejo de vida infinito dentro do meu coração. Ele nos dá a vida, ele nos dá a vida, né? E vida em abundância, exatamente, né? E eu pude sentir o abraço dele, eu pude sentir o amor dele, eu pude sentir o tratamento, o carinho do Senhor. Ele também quer fazer isso com você. Então busque ao Senhor, busque a sua palavra, acredite na força da oração, porque ela move montanhas, né? Amém. Basta a nossa fé entrar em prática. Coloque a sua fé em prática, porque o amor de Deus transforma todas as coisas. Amém. E nós vamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje, da semana O Poder da Oração. Para você que não assistiu o episódio de ontem, está lá já no meu canal no YouTube, da igreja na qual eu faço parte, PIB Norte. E amanhã nós teremos também, né, Jaque, outra pessoa também, que foi assim uma história fantástica. E espero que hoje esse episódio te abençoe muito no nome de Jesus, que afinal é para isso que nós estamos aqui. Deus abençoe você e não esqueça de colocar a sua vida, a sua casa, a sua família aos pés do Senhor, porque Ele tem a chave para a solução dos seus problemas. Deus abençoe você. Amém.